Ele caiu. Caiu. Novos tempos, né? Novos tempos. Muita gente cai, viu? Antes a gente, né, se atrasava no trânsito, agora esses são os nossos problemas do dia. É o link, é a conexão, é a obra. Daqui a pouco vocês vão ouvir um martelo, né, aqui, porque a gente sempre tem um vizinho fazendo obra, né? Nossa. Nunca vivemos tanto, né, na coletividade como nos dias de hoje. Muito bem, César, acho que você voltou agora, né? Voltei, eu só estou tentando ligar minha câmera aqui. Câmera. Impressionante. Embaixo aqui tem uma barra de ícones. Vê se você vê uma câmerazinha, deve estar escrito Stop Video. Mas tá com cortadinha. Eu vou tentar ver se... Tá cortada? Então, a clicar em cima, ela fica boa. Pois é, mas não tá teimosa. Deixa eu ver aqui, acho que aqui talvez ela agora consiga. Vê se você, Lucimar, como administrador, consegue ativar a câmera dele. Não? Você sabe que não? Quando eu descobri isso, primeiro eu tomei um susto, Bruno, que a gente não consegue. Possível, né? Mas depois achei que fazia muito sentido, né? Afinal, a imagem é uma coisa muito privada e você abrir a câmera do outro pode ser bastante complexo, né? Então, você não consegue abrir. A Enfim, pessoa... a pessoa tem que... Mas também, César, acho que hoje a gente tem podcast, né? A gente tem outras mídias dizendo aí que são super efetivas e a gente consegue navegar super bem sem o vídeo, sem problema nenhum. Acho que a gente talvez possa... Eu fico muito chateado com isso. mas não se chateie, imagina. O mais importante é você estar aqui desculpa, conosco. Bruno, desculpa, Francisco, você, Lucimar. Realmente... Não por isso, César. O mais importante é o que você tem para falar, né? E é para isso que a gente está aqui hoje, né? No Encontro do Parque. Esse modelo de encontros a gente já organiza há algum tempo. Ele tem a missão de discutir algum tema sobre múltiplas perspectivas. Então, tipicamente, a gente traz a academia e as empresas para discutirem um tema. E, obviamente, né, quando a gente fala de pequena empresa, que é o tema de hoje, a gente não poderia também deixar de trazer o Sebrae, né? Então, é um prazer enorme a gente estar aqui hoje discutindo um tema que é muito, né, precioso, né, para o nosso ecossistema de inovação, que são as pequenas empresas, e para a economia, né? Afinal, as pequenas empresas são um motor aí, né, muito vigoroso na atividade, no desenvolvimento econômico. Eu sou a Lucimar, acho que eu conheço boa parte de vocês. Eu, Nathalie, né, que andou, né, interagindo com muitos de vocês aí. A gente atua diretamente aqui no parque no desenvolvimento de pequenas empresas. Então, para hoje, o que a gente, né, vai discutir nessa horinha? O valor da pequena empresa, que é pequena no tamanho, mas gigante no seu impacto. Esse é o nome, né, do nosso encontro. E para isso, né, como eu já fiz um spoiler sobre, né, o formato do evento, a gente convidou o professor Francisco Duarte, né, o Francisco, que está dando tchauzinho, né, ele é professor, né, na COP, no Programa de Engenharia de Produção, ele é o coordenador desse programa atualmente, ele coordena um laboratório que faz, né, um apoio às pequenas empresas, o próprio PME, e é fundador do Fórum, né, da Economia da Funcionalidade, um tema que a gente vai discutir aqui hoje. Então, meu amigo, né, Chico, né, muito obrigada, né, professor Francisco Duarte, mas para mim ele é o Chico. Obrigadíssima pelo seu aceite. Valeu.
A gente tem também o César Kizemblat, que também agora sim está de câmera aberta, muito bom. O que me salvou foi o meu Androidzinho aqui, meu Samsung aqui, que me salvou, hein? Muito bom. César é conhecido, né, como César K, né, porque Kizemblat é um sobrenome longo, né, César? Então, Verdade. ele é super experiente, né, já atua no Sebrae há muitos anos. Atualmente, ele é gerente de conhecimento e competitividade no Sebrae Rio. Ele é responsável por vários conteúdos do Sebrae, dentre eles 2 portais que são muito relevantes, o Sebrae Inteligência Setorial, que faz publicações periódicas, e o Rio Oportunidade de Negócios. Então, o César, né, além de experiente, né, é parceiro aí. E parceiro do Parque Tecnológico, já há muitos anos, né, César, que a gente trabalha, né, próximo. E, por fim, não menos importante, o Bruno Salgado, que está aqui conosco hoje, né, só graças à tecnologia, porque ele está convidado, né, e, enfim, só está, né, conosco porque do outro lado da tela está seguro, né? O Bruno é fundador da Claves e da Green Hat, né? A Claves nasceu dentro do território da UFRJ. O Bruno, assim como o César, né, são cria da casa, né, estudaram na UFRJ, e o Bruno, enquanto aluno, resolveu empreender. A empresa dele é uma empresa, a primeira, né, a Claves, uma empresa muito bem sucedida, está investida atualmente pelo fundo da Embraer, atua com segurança da informação, um tema mais que oportuno, né, nos dias de hoje. E, enfim, o Bruno nasceu na UFRJ, foi apoiado pela incubadora de empresas e agora volta para o Parque Tecnológico para continuar aí sua jornada de desenvolvimento, junto com uma segunda empresa que nasceu de dentro da Claves, que é a Green Hat. Então, é um prazer enorme, né, ter vocês todos aqui. E, para a gente começar, eu acho que a gente podia, César, contextualizar um pouco, né, sobre essa importância, né, esse gigantismo das pequenas empresas no mundo, né, e, em particular, na geração de emprego. Né? A gente tem vários indicadores, é um volume, né, que é crescente. Né? Eu consegui apurar aqui, né, indicador de 2017, apontava-se como 70% dos empregos gerados eram oriundos das pequenas. Depois, em 2019, esse número passa para 80%. Né? O que a gente ouviu na pandemia é que quem mais gerou emprego na pandemia foram as pequenas empresas. Então, você podia, né, dar um panorama para a gente, né, nos dizer se é uma tendência mesmo de crescimento, o que acontece, né, na economia e o papel das pequenas empresas. Está fechado, César, microfone. Bom, obrigado mais uma vez, Lucimar, pelo convite. Uma honra estar aqui nos encontros do parque, que eu pude acompanhar o nascimento, o surgimento do parque desde a época da incubadora, que eu também acompanhei o surgimento da incubadora em 92. E a incubadora nasce exatamente no momento que o Brasil começa a valorizar o papel da pequena empresa. Apesar do Sebrae ter sido criado em 72, era o Centro Brasileiro da Pequena e Média Empresa. Então, se olhava também a pequena e média empresa. Com o decreto-lei, que foi na Constituição, foi colocado o papel da micro e pequena empresa, ou seja, começamos a atender uma categoria de empresas menor, que é a empresa de pequeno porte, que é a empresa até 20 empregados, vamos chamar assim, na indústria, e 10 no comércio, que é a pequena empresa, se a gente não olhar nem faturamento, que hoje o faturamento da pequena empresa estaria até em torno de 4,8 milhões, a gente começou a atender a microempresa, que é um faturamento hoje pelo Simples até 360 mil. E aí o universo passou, micro e pequena empresa, a ser um universo muito acompanhado. E a gente deixou um pouco de lado a média empresa, que quando você soma exatamente a micro, pequena e a média empresa, chega a esses números muito altos que você falou. Mas, de qualquer forma, a micro e pequena empresa tem um papel enorme. A média ela tem uma fatia menor, mas ela somada à micro pequena, ela atinge um universo maior, porque a grande empresa realmente ela tem uma fatia menor digamos assim, na densidade de empresas. Bom, no Brasil, nós estamos falando em algo
em torno de quase 18 milhões de empresas, entre o MEI, que foi criado em 2016, na realidade, foi criado em 2016, e na realidade o MEI foi criado, em 2009, eu falei 2016, 2009, estava com 2016 na minha cabeça, então, tem 12 anos de existência, e com faturamento até 81 mil, com um empregado. E aí a gente tem o quê? A formalização de mais negócios. Havia uma economia muito informal, principalmente nesse segmento por conta própria, que ainda tem, né? Ou que tem um empregado, um auxiliar, um assistente, e aí foi criada a figura do MEI, para algumas categorias. E o MEI, hoje, no Brasil, soma mais de 10 milhões. Com mais 7 milhões e pouco de pequenas e microempresas, nós temos um pouquinho, quase chegando a 18 milhões de empresas, o que gera aí um total, porque o MEI não gera emprego, mas a micro e pequena empresa gera mais de 17 milhões de empregos. Quer dizer, os 7 milhões geram 17 milhões, né? Porque o MEI não gera um emprego em alguns casos. Então, aí a gente tem, hoje, a microempresa e a empresa de pequeno porte respondem por 54% do número de empresas, né? Empregos, desculpa. De empresas somam, com o MEI, somam 90%, 37%, e 53% é MEI, 90% do total dos estabelecimentos, e 54% dos empregos, né? A massa salarial já é um pouco diferente. A massa salarial, a média e grande, tem 56%, e a micro e pequena empresa 44%. Quer dizer, a média salarial é na faixa de 1.926 na microempresa, na empresa de pequeno porte, e na média salarial da média e grande é quase em torno de R$3.000, em média, né? Estamos falando aí quase que mais de 50% de estabelecimentos. No estado do Rio de Janeiro, falei, agora vou descer aqui para o Rio, não é muito diferente. Nós temos, numa média, que era 90% no Brasil, de MEI mais MEPP, nós temos 91%. Só 9% são médias e grandes, né? Enquanto no Brasil nós temos mais de 10 milhões de MEIs, no Rio de Janeiro nós temos mais de 1 milhão de MEIs e 461 mil microempresas e empresas de pequeno porte. Quer dizer, o que é importante falar é que nessas quase 500 mil empresas, nós temos um fenômeno muito interessante que até você chegou a abordar uma vez comigo, sobre pejotização. Tem muitas empresas que não geram emprego, são empresas normalmente de consultoria, que a pessoa abre e é de um dono, de um único sócio, mas está nesse número, né? Também. Então, o que a gente chama da raiz negativa, não gera emprego. Agora, de qualquer forma, os empregos que elas geram aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, somam mais de 51%, 49%. Então, ou seja, sempre a micro e pequena empresa ela tem mais de 50% e significativo, né? Em relação, porque 49% média e grande no estado do Rio de Janeiro. E nós temos, dentro desse segmento, o comércio e serviços representam quase 80%. Né? A indústria 11%, e aí vai. O que eu gostaria de salientar é que uma coisa que me chamou a atenção no último dado que a gente pôde pesquisar é que, dentro do universo de empresas, principalmente da microempresa e empresa de pequeno porte, nós temos o TIC, a tecnologia da informação e comunicação, e serviços de valor agregado, como design, arquitetura e etc., que é um segmento que a gente considera também de alto conteúdo, de valor agregado, que somam 6%. Ou seja, nós temos 10% do total de estabelecimentos ligados a esse segmento de pequeno porte e microempresa. Ou seja, nós estamos falando aí, hoje, de mais de 46 mil empresas nesse segmento, que tem tudo a ver com o que é a proposta da universidade em trabalhar com, né? Aí, nesse caso, você tem consultorias, você tem, como eu falei, de serviços de arquitetura, design,
laboratórios privados, etc., de ensaios. Tem N atividades nos serviços de valor agregado, como o TIC, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, também tem todo um universo de empresas aí. Desenvolvimento de software, desenvolvimento de hardware, e por aí vai. Nós temos, na cidade do Rio de Janeiro, também essa atividade muito expressiva, né? Que a gente pode detectar aí que já somam quase 13%. Né? Na realidade, 13 com, eu diria, 4,48%, com mais 7,15%, quase 20% com a inclusão da economia criativa, tá? Que representa 5% e é muito forte na cidade do Rio de Janeiro. Então, na cidade do Rio de Janeiro, o serviço de valor agregado, atividade de ensino, TIC e serviço de valor agregado chegam a mais de 20%. Incluindo a atividade de ensino também. Então, ou seja, nós não estamos falando de um universo que na cidade do Rio de Janeiro 17.300 MPEs, nós estamos falando mais de 3.400, 3.500 empresas. Então, isso é um universo bastante expressivo. O que a gente nota, né, que cada vez mais acontece com a economia? Né? Primeiro, é a pejotização. Né? Deixou de ter a importância, né, natural, a sociedade passa do emprego para o trabalho. Né? O trabalho dentro da sociedade do conhecimento, ela passa a exigir mais especialização, mas, de qualquer maneira, a forma de contratação também tem essa forma da pejotização, ou seja, a pessoa abre a sua empresa, e isso é uma forma das empresas não terem os encargos trabalhistas, encargos que são muito puxados. Né? Na última pesquisa do Doing Business, que verifica o ambiente de negócio, a gente não está em uma boa situação. Sem dúvida nenhuma, a situação jurídica, os marcos, os impostos, encargos pesam muito. Então, uma forma que as empresas encontram é contratar sob demanda e em empresa de projetos, empresa de engenharia, isso é muito comum. E hoje, na grande mídia, a gente vê isso também. Então, tem isso. E outro fato é que o novo mercado de trabalho, né, um exemplo que a gente percebeu agora, na pandemia, fez acontecer que os setores tradicionais passassem a trabalhar na transformação digital, ou seja, tivessem que estar em rede. Então, a gente viu restaurantes colocando seu marketplace, trabalhando com as mídias sociais, fazendo pedidos via WhatsApp, tendo seu e-commerce, ou nas grandes plataformas, e, por exemplo, trabalhando, o que eu acho fantástico, um exemplo de uma pequena empresa, da mesma forma como as empresas que começaram, as empresas de base tecnológica, uma incubadora, compartilhando espaço. Então, passamos a ter, por exemplo, Dark Kitchen. O restaurante ele não precisa estar com mesas, com um local físico, ele pode estar situado numa casa, tenha boas condições higiênicas, obviamente, e a entrega é feita pelos vários mecanismos de delivery que existem, várias empresas que fazem isso. Então, a pessoa pode começar um restaurante com mínimo investimento. E hoje, além de tudo, ainda tem as cozinhas colaborativas, que são cozinhas compartilhadas. Quer dizer, numa grande bancada, num grande salão, você divide os espaços da cozinha. Então, você pode ter aí complementariedade de negócio, etc. Então, você está criando novos mecanismos, conceitos que já eram, digamos assim, percebidos no parque, nas incubadoras de empresas, que era o compartilhamento de serviços, começou a ser visto também na economia tradicional. Por exemplo, nos restaurantes, que é um setor bem tradicional de alimentação fora do lar. Excelente. Então, Excelente, isso é uma configuração nova que passa a ser percebida. E essa configuração nova, né, que você está trazendo aí, essa evidência, né, dessa questão da área de alimentação, isso tem tudo a ver com o fórum. Quando eu apresentei o professor Francisco, eu falei, ele é, né, fundador do fórum, né, da economia, da funcionalidade da cooperação. É um novo jeito de olhar, né, os processos produtivos, né, Chico? Esse novo jeito de você fazer frente
a um modelo econômico que é o modelo da produção em escala, das grandes organizações. Como é que a gente, em rede, como é que a gente consegue cooperar, né, e fazer mais, né, quando 1 mais 1 é mais do que 2. Né? E isso faz muito sentido quando a gente está falando de pequeno. Né? Quando a gente está falando de grandes conglomerados, é complexo, né? Tem muita rivalidade, muita disputa. Quando a gente fala dos pequenos, é tão evidente, né, que 1 mais 1 é mais do que 2, que eu acho que esse modelo fica muito fortalecido. Queria aproveitar a deixa do César e pedir, né, para o professor Francisco aí, contar um pouco mais o que é a economia da funcionalidade, porque é um tema relativamente novo, né, e, enfim, explorar um pouco sobre essa questão das pequenas e os fluxos, né, de trabalho, né, de geração de valor, como é que isso acontece em rede? Obrigado pelo convite, Lucimar. É sempre um prazer estar conversando contigo, com o pessoal do parque. César, prazer. Bruno, legal estar aqui para a gente conversar. Lucimar, mas eu queria começar a fazer um contraponto que é importante, porque quando a gente fala em trabalho, a gente pode falar de várias coisas com dimensões muito importantes e centrais para a nossa sociedade. O Bruno chamou a atenção da questão do emprego, que é algo essencial no mundo de hoje, né? Dado que a nossa economia está nessa dificuldade e muita gente perdendo emprego, não tendo renda. Mas eu queria falar do trabalho com uma outra dimensão, como uma dimensão na qual a gente constrói a vida da gente e constrói a personalidade da gente. É super bacana ser reconhecido, ser reconhecer as pessoas. Então, ele é fruto, ele já tem uma centralidade social imensa, né? Por isso que a gente trabalha durante o dia, dorme à noite, enfim. A gente se organizou dessa maneira na nossa sociedade e também ele é essencial para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, enquanto cidadão, etc. E é nesse sentido que a economia da funcionalidade da cooperação integra nesse modelo de geração de renda a dimensão do trabalho. Na verdade, o modelo da economia da funcionalidade da cooperação é uma resposta a grandes desafios que são colocados atualmente para a nossa sociedade, esse que a gente já conhece, que é o da sustentabilidade ambiental, etc. Ele é uma resposta para isso, ele se alia aos movimentos como da economia circular e outros, mas ele acrescenta essa dimensão do trabalho. Acho que a gente vive uma crise na grande empresa, na pequena, de diversas maneiras, que é relacionada ao trabalho, às insatisfações, às condições de trabalho, acho que é uma das grandes crises que a gente faz frente hoje. E na pequena empresa isso é muito visível, na medida em que a gente está dentro de um modelo econômico onde existe uma disputa, uma guerra, uma competição muito forte por volume e custo. E esse modelo, que é uma herança da forma de organização da produção fordista, taylorista, etc., que é muito enraizado dentro da gente. Não é à toa que as startups querem escalar. É sempre essa ideia que nos move. E a ideia da economia da funcionalidade da cooperação foi de repensar essa história, repensar um modelo econômico que permita a geração de renda, uma sustentabilidade econômica que permita fazer frente a problemas ambientais e que está baseada na centralidade do trabalho em tudo isso, para a geração do valor de uso, para a geração das performances de uso dos produtos e dos serviços,
e também para as pessoas. Então, agora, uma coisa que é muito... Então, que é central para... Acho que tanto para a geração das pequenas empresas, das startups, o Bruno pode falar. Essa semana passada, em São Paulo, a gente participou de uma discussão que era assim, ó, não é só crie sua startup. Não, para além de criar sua startup, crie o seu ecossistema. Ou seja, para que efetivamente a geração de renda seja possível para a pequena empresa de uma forma diferente do que é hoje, de uma forma diferente que hoje ela pertence a uma cadeia de produção, e nessa cadeia de produção, estando situada lá atrás, longe do consumidor, ela vai estar sempre ter essa dificuldade de fazer frente a toda essa questão colocada pelo modelo econômico existente, pelo modelo econômico tradicional. Então, a ideia não é mais, Lucimar, entrar no mercado. Porque entrar no mercado desse jeito é uma situação difícil. Poucas startups vão dar certo, vão virar unicórnios, mas muitas não vão se dar bem, porque, na verdade, elas precisam construir também um ecossistema. Um ecossistema. Ou seja, a ideia é tentar sair do muro da sua empresa e construir uma nova forma de cooperação. E a gente chama atenção que aqui a questão, só para diferenciar da questão da colaboração, a questão é muito mais uma cooperação que passe pelo trabalho. Por exemplo, em vez de eu tenho um produto para vender, você tem um serviço, nós vamos oferecer junto, ter uma performance de uso, um desempenho melhor para o beneficiário e para a sociedade, ou seja, o que vai pressupor uma certa construção de uma confiança entre nós, que não é trivial, porque a gente sabe que mesmo dentro das organizações, essa construção dessa confiança, dessa relação já é difícil, você imagina interorganizações. Então, é aí que mora, talvez, a alavanca central da economia da funcionalidade e da cooperação. Sozinho você não sai desse modelo que tem hoje, e ficar nesse modelo preso à grande empresa, você vai estar repetindo esse problema que está sempre acontecendo. Então, a saída passa por constituir uma nova forma de atuar na sociedade que seja ecologicamente respeitosa e, sobretudo, respeitosa do trabalho que as pessoas desempenham ali, sabendo quanto que essa forma de trabalhar, de quanto trabalhar é importante para a vida da gente. É um modelo que é um referencial de ação que a gente tem trabalhado aí no Clube da Economia da Funcionalidade e da Cooperação, em parceria com os colegas franceses do Instituto Europeu da Economia da Funcionalidade e da Cooperação, e é algo que a gente tem um carinho muito grande, exatamente dentro da engenharia de produção, onde o que atraiu muitas pessoas é essa questão de ter o trabalho como centro, a engenharia que se preocupa com a questão do trabalho. Bom, eu vou parar aqui para deixar o Bruno falar e a gente volta a conversar todos. Excelente, muito bom mesmo. É incrível, né? Porque no ecossistema, no ecossistema da biologia, né? Convivem espécies de todo porte, de todo padrão, com muitas funcionalidades, né? E é incrível mesmo, porque a gente precisa encontrar uma forma de orquestrar os múltiplos interesses, né? E que o interesse do ganho coletivo ele é maior do que o nosso interesse pessoal. Então, assim, é um rompimento, né, completo de visão de mundo, né? E só completando um pouquinho, que coloca em questão a dimensão da governança, porque hoje a gente sabe que nós temos vários ecossistemas, que eu não sei se são ecossistemas, porque até entre nós, no ecossistema de inovação, falta... Se a gente não tem uma governança
e uma certa organização reflexiva sobre isso, que nos permita ser ganha-ganha, é muito difícil considerar todas as demandas, as necessidades dos diferentes parceiros. Então, a constituição do ecossistema passa, sobretudo, pela constituição de uma governança que permita, efetivamente, que um possa entender do problema do outro e tomar isso como algo também que ele possa ajudar a resolver. Muito bem. Talvez se a gente esperar a natureza, né, se fazer presente, né? Porque na natureza não precisou de governança, né, para que as sequoias e as gramas, né, se desenvolvessem, né? Mas talvez leve tempo demais. E aí, nesse tempo, a gente pode, né, canibalizar e, enfim, né, maltratar aí os seres, né, desse ecossistema. Mas vamos chamar o Bruno, né? Eu acho que, Bruno, você podia contar a sua trajetória, né, na Claves, podia contar um pouco dessa experiência da colaboração, da cooperação, né? Como é que isso aconteceu, né, na prática? É uma empresa, né, que hoje é uma empresa média, né, Bruno? Mas que tem ainda uma outra empresa no grupo, ainda em estágio aí de desenvolvimento. O que você aprendeu com a Claves que, né, você quer colocar em prática aí na Green Hat? Conta um pouco aí para a gente da sua trajetória. Não, legal. Primeiro, agradecer pela honra aí, Lucimar, Francisco e César. Só um pouco contextualizar, né? Hoje, a Claves é uma empresa que basicamente vive de ofertar centros de operações de segurança da informação com compliance. Quando a gente fala compliance, enfim, hoje uma das sopas de letrinha da moda, a tal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entre outros. Mas assim, eu acho interessante frisar um ponto, né? Principalmente para pequenas empresas, e dentro desse universo de pequenas empresas, a questão de scale-ups, né? Empresas de alto crescimento, talvez o cenário nunca teve tão favorável. A gente sabe da crise que está passando, né? A Covid, de certa forma, acelerou uma série de universos, e eu até acredito na tese do Francisco que também um dos pontos é a necessidade não só de governança, mas como digitalização do negócio. Então, hoje, basicamente, nenhum negócio, independente do tamanho, se sustenta de pé se ele não tiver de alguma forma digital. E claro que nesse movimento de digitalização, você não consegue falar de digitalização sem você falar de segurança da informação. E eu entro nesse aspecto que hoje, basicamente, a empresa, a Claves hoje tem algo em torno de 80 clientes, mas basicamente 1/3 dos clientes, dos novos clientes, são empresas pequenas, são empresas scale-ups, e muitas vezes a empresa, entre ter 10 a 15 colaboradores e ela abrir capital na Bolsa de Valores brasileira, dá um ano e meio. Né? Então, a gente, embora tenha aí talvez uma visão macro ainda bastante pessimista do aspecto econômico, no aspecto de tecnologia da informação e principalmente no universo da scale-up, eu diria que o cenário nunca teve tão favorável. Né? Tanto que em 2020, um dado até da própria Endeavor foi o recorde de investimento externo e interno em empresas scale-ups na faixa de 3,5 bilhões de dólares para 482 empresas. E dentro desse aspecto, até muitas dessas investidas, sejam principalmente por fundos de investimento, não só brasileiro, mas como americano, japonês e suíço, entre outros, muitas empresas pequenas, tá? de 10 a 15 funcionários, que no intervalo de um ano e meio conseguiram valuation de algumas dezenas de milhões de reais de forma super rápida. Então, de um certo modelo, existe ainda uma certa grande dificuldade em alguns modelos mais, vamos dizer, ortodoxos, mais conservadores, mais naturais, mas existe um universo ali de resolução de problema. Hoje você tem uma capacidade que você não tinha. Quando a gente entrou na incubadora da COP, que foi em 2007, basicamente o capital disponível era muito escasso. Hoje, a gente tem, inclusive, a oportunidade de ter alguns dos clientes que eles começaram do zero com uma boa ideia, num PowerPoint, com bons investidores. Então, eu vejo muito sobre essa realidade que o universo de crescimento acelerado ou scale-ups, né? A existência de empresas scale-ups, ela nunca foi tão grande e diria que 2021 certamente vai bater o recorde de 2020 ponto em investimento. Inclusive, se vocês pegarem aí, eu não tive tempo de levantar essa estatística,
mas nas últimas semanas, propriamente dito, você falando no número de empresas que abriram capital na Bolsa de Valores, até muitas empresas com faturamento não acima de 200 milhões, é enorme. Então, embora junto com o Covid tenha inserido uma série de dificuldades aí na nossa realidade, a gente tem um ambiente extremamente positivo, diria eu, positivo como nunca, para empreendedores e inovadores alavancarem determinadas oportunidades, porque, junto com a dificuldade da realidade, hoje nós também temos investidores aí famintos por boas oportunidades, até porque, enfim, não é a minha área, parte de economia, a rentabilidade é muito baixa, isso acaba também incentivando, de alguma forma, investimentos. Eu acho que, numa linha geral, pelo menos a minha visão hoje de pequenas empresas para scale-up, a gente tem um mercado brasileiro, de uma forma geral, ainda bem, diferentemente de outras épocas, eu diria que desde o início do Covid, grande parte considerável desses grandes investimentos que nós tivemos desde o início da Covid foram, inclusive, empresas cariocas, empresas do Fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de mudança aí, baseado no crescimento de empresas scale-up, independente delas terem grande a base tecnológica, ser o meio ou ser o fim, mas como por razão da existência de uma própria empresa scale-up, a necessidade de crescimento exponencial é um caminho. Então, assim, eu vejo, apesar de todas as dificuldades, um movimento, uma oportunidade, um mercado altamente positivo, como nunca, aliás, para empresas que têm tecnologia como fim ou como meio para um determinado fim, seja qual área que for, seja financeira, médica, segurança da informação de uma maneira geral. Não sei se eu estou muito otimista no meio do caos, mas... Não, empreendedor tem que ser otimista, né? Se não for otimista, não continua, né, na jornada, porque a jornada é cheia, né, de obstáculos e desafios, mas é isso que dá energia para continuar, né, Bruno? É bacana você ter falado isso, né, da questão do investimento, porque quando a gente fala em ecossistema, e estou voltando ao tema do ecossistema, porque ele está realmente muito vivo, né, em muitas conversas. E quando a gente fala num ecossistema de inovação, um ecossistema de startups, uma dimensão, né, um ator muito relevante é o capital, né? Então, precisa ter, né, dinheiro circulando, né, para que as empresas se desenvolvam, porque a startup, a scale-up, a empresa em geral, né, já está, né, o empreendedor já está tomando o risco da sua própria, né, renda, né, ao decidir não mais trabalhar e se empreender, né? Então, alguém tem que ir junto com ele, compartilhar um pedaço desse risco, né? Então, é fundamental mesmo a gente ter um mercado de capitais maduro, e aí esse contexto todo que você falou, né, de taxa de juros, favorece muito, né? Eu acho que, em termos também, tocando um pouco na agenda da governança, né, que a gente acabou de falar, a gente viu, e aí não é exatamente governança, mas regulatório, né? A gente viu avanços acontecerem nos últimos anos, né? A gente teve uma lei aí do investidor anjo, acabou de ser, né, aprovado aí no Senado o marco legal das startups, enfim, que vem com políticas, né, públicas para favorecerem aí o desenvolvimento desse tipo de empresa. Bruno, queria te perguntar... gancho, Lucimar, só um comentário rápido. Além da importância do capital, mas eu queria só salientar hoje a importância do capital intelectual. Que basicamente, ou seja, hoje todo o grande custo das empresas estão nas pessoas, e hoje, inclusive, tem uma grande disputa, mas é uma disputa que eu entendo como altamente positiva para o ecossistema, que é na felicidade e satisfação do seu colaborador, até porque hoje, de certa forma, no atual mercado, para esse nicho, pelo menos específico, tem muito mais capital abundante do que capital intelectual disponível. Então, uma das formas de você fidelizar, tornar as empresas atrativas, é você literalmente colocar como meta que a felicidade do colaborador, o casamento com o objetivo dela, com o objetivo da empresa, vão trazer um pró para a companhia, para ela e para o ecossistema. Então, eu diria que hoje, inclusive, a disponibilidade de capital, de recurso financeiro, é absurdamente maior do que a disponibilidade de boas pessoas, né, de capital intelectual de uma forma geral. Eu diria hoje que tem muito mais capital, grana disponível,
para você captar do que você contratar boas pessoas. Na verdade, boas pessoas hoje, você tem até uma grande disputa, no bom sentido, para você agradá-las e mantê-las, né? Hoje é um grande desafio. O César levantou a mão e... Vamos lá, César. Posso falar? Não, Por favor. complementando a colocação do Bruno também, do que o professor Francisco falou, a questão muito interessante hoje dessa questão da disponibilidade do capital. Primeiro, né, algum tempo atrás, isso era muito restrito a grandes bancos, e houve uma abertura, sim, do mercado para as fintechs, isso aí dentro criou uma concorrência muito positiva, e aí as fintechs não só trabalham no sistema próximo do tradicional, cartão de crédito, empréstimos, etc., mas também olham muito o foco de investimento. Porque elas nasceram pequenas, né? São startups que pensam no scale-up em seguida, né? Quer dizer, isso aqui é a visão de futuro, e elas olham o que a gente sempre fala, o mercado. E o mercado está aí, está no investimento em empresas com grande potencial. Uma das coisas que a gente recomenda, e você falou no início o meu papel dentro do Sebrae, é informação. Então, essa informação que a gente quer, que é o conhecimento do mercado, isso é muito importante, para que nessa crise haja realmente oportunidade. Que crise gera crise? Isso é fato. E a crise pode gerar oportunidade? Pode. E como é que pode? Aí entra esse fator. Olhar as oportunidades que o mercado oferece. Há investimento? Há. Ele é mais seletivo, ele é mais rigoroso no momento em que há uma recessão natural nessa pandemia, etc. O mercado não está, o mercado consumidor não é um pouco diferenciado. Então, o que acontece? É como ele falou, as empresas, primeiro, têm que estar com esse olhar de transformação digital, né? Não é uma digitalização simplesmente, mas é um olhar de toda a transformação digital da empresa, todo o processo, todo o seu relacionamento com o mercado. Está atenta ao mercado a jusante e a montante, ou seja, ela pode ser fornecedora de uma grande empresa, ela pode estar no encadeamento produtivo, no encadeamento tecnológico de um grande empreendimento. Isso é muito bom. Ela pode estar com uma tecnologia embarcada numa outra empresa. Então, ela tem a segurança de ter um mercado já de saída comprador. Se ela tem um mercado pulverizado, né, um B2C pulverizado, ela também tem que estar atenta aonde, que nichos de mercado ela pode estar mais atenta, né? Eu costumo dizer aqui, hoje, o que a gente observa na pandemia, que os centros urbanos, os centros das grandes metrópoles estão esvaziados, mas os bairros não. Os bairros estão... Então, quer dizer, há uma oportunidade, quando a gente fala num B2C, dos bairros. As pessoas estão trabalhando em casa. Então, o comércio, onde eu moro aqui, não teve uma loja fechada, e sim lojas que trocaram de ramo, de dono, etc., diferentemente do centro. Então, existe oportunidade, né? Assim, as grandes empresas também recebem esse aporte de investimento, como o Bruno falou, o aporte de fundos de investimento estrangeiros, internacionais, é grande, existe isso. E também o quê? A possibilidade de fazer fusões com pequenos negócios. A gente percebe isso. Eles não têm essa agilidade que tem uma pequena empresa. E a pequena empresa, com esse olhar de mercado, com o olhar de scale-up, ela pode ter tudo a crescer. Era isso que eu queria. Excelente. Muito boa a sua contribuição. E junto com o professor, né, estarem juntas, né? Quanto mais unidas, no espírito colaborativo, maior o nível de sucesso. Já que você tocou em pandemia, né, César, eu acho que a gente podia agora dar uma especulada aí, né? E aí é típico da academia, né? Quando a gente começa a pensar, né, sobre hipóteses, né, investigação da realidade. O que vocês acham, hein, gente, do pós-pandemia? Como é que vai ser no impacto no trabalho, né? Já que a gente está aqui na centralidade da agenda do trabalho, né? A gente já viu que no período aí, né, da crise, né, a geração de trabalho em pequenas empresas é enorme, né? Eu achei incrível aquele número que você trouxe, César, acho que 10% dos MEIs
estão no estado do Rio, né? A gente tem que olhar isso aí. O que acontece na nossa economia, né, para gerar esse impacto do alto emprego, né, do trabalho. Achei muito bacana. Queria fazer uma rodada, né? Acho que talvez o Francisco aí, né, pudesse falar um pouco. E aí, né? A pandemia, né, pós-pandemia, né, a gente já sabe que muita coisa veio para ficar. Como é que isso afeta o trabalho em rede, né, já que é a sua agenda aí de trabalho? Está fechado seu microfone. É o que mais acontece ultimamente. Mas eu queria aproveitar e pontuar uma questão que eu acho que, às vezes, principalmente no parque, que é tecnológico, eu queria chamar a atenção que, para alguns setores, o segmento que o Bruno está atuando e tal, para restaurantes também, essa questão da digitalização, ela é decisiva. Mas eu acho que, para a construção dos ecossistemas e das redes, o investimento maior é no imaterial, é na construção da confiança entre as pessoas e entre as organizações. E acho que a grande transformação, a grande inovação não é mais a tecnológica. Acho que a grande inovação é uma mudança institucional, é uma mudança na nossa posição com relação ao que está acontecendo no mundo. E sem isso, a gente vai continuar muito tecnocentrado. A gente tem que ser mais antropocentrado nas demandas da sociedade, nas questões relativas ao trabalho. Enquanto isso não ocupar a nossa agenda, enquanto a gente não se indignar com várias das coisas que estão acontecendo aí, nós vamos voltar para ser a mesma coisa que nós sempre fomos. E eu acho, então, que essa é uma questão, Lucimar, que bola de cristal a gente não tem, mas o futuro é complicado, mas eu acho que a gente acho que vai depender muito dessa relação que a gente vai estabelecer na pequena empresa, sobretudo, acompanhando, junto com o Regazzi, o César conhece, do Sebrae, os arranjos produtivos e as dificuldades que as empresas de confecção tiveram para fazer frente a uma baixa de demanda e uma concorrência entre elas, quando a gente olha também Nova Friburgo e vê que quando tem que entregar uma coleção, a briga é uma... Eu acho que se a gente não restabelecer uma outra grau de parceria, uma outra compreensão do mundo e voltar nesse mesmo modelo econômico, é muito difícil se colocar, pelo menos em boa parte das pequenas empresas. Eu acho que a gente pode tirar fora aí as empresas que estão mais centradas na tecnologia, certamente, mas também acho que, para elas podem ter um outro nível elas podem prestar um outro serviço para a sociedade se for repensada essa ligação com todo o nosso desenvolvimento. Porque essa crise, mesmo que a pequena, ou das coisas que a gente precisaria ter no Brasil e que a indústria foi toda embora para a China na pandemia, alguma coisa dessa desindustrialização que nós estamos passando, a gente precisa voltar a repensar o fato da gente não ter IPA, o fato da gente não ter várias funcionalidades que, para a nossa vida, são essenciais enquanto sociedade, a gente precisa voltar a repensar. Então, acho que dentro desse repensar das atividades econômicas, eu acho que a gente tem a oportunidade, que é ímpar, como toda crise coloca, de reconstituir um outro modo de operação econômica. E isso tem esse respeito, vai tocar sempre mais o pequeno, que é o que está sofrendo mais e que está precisando de alternativa
para essa saída dessa crise. E esse antropocentrismo, né, que você trouxe, né, eu acho assim, quando eu penso no futuro, né, vejo, né, como é que é essa pós-pandemia, a gente se virou nos 30 até agora, né? A gente fez o que pôde, está todo mundo exausto, mas a gente fez o possível. À medida que o tempo for passando, né, as empresas, né, se a gente não tiver aquilo que o Bruno falou, né, dessa questão do propósito, do engajamento dos funcionários, né, porque isso depende do olho no olho, né? Essa minha relação direta com o professor Francisco, que eu chamo de Chico, é porque é muito tempo de estrada, né? A gente, né, já conseguiu exercitar a confiança, né? E como é que a gente vai exercitar, né, essa confiança se a gente não conhece? Cada um dos três que estão aqui eu conheço pessoalmente, né? Então é mais fácil, né, para eu convidar, é mais fácil para a gente ter uma conversa franca. Se a gente não se conhece né, no presencial, no físico, né, como é que é essa relação? E trabalhar, né, juntos. O trabalhar junto, né? Como é que é essa relação que começa né, no digital e que vai se persistir no digital? Assim, acho que o Bruno podia até falar, né, Bruno, já que você é uma empresa de tecnologia, né, que tem gente, esse fluxo, né, de pessoas entrando e saindo, né? Conta para a gente um pouco, Bruno, para a gente já estar chegando ao final aí da nossa agenda. Mas conta para a gente um pouco da sua percepção, né, dessas relações de trabalho, né, do 100% digital, do híbrido, ainda né, nesse nosso exercício aqui de como é que vai ser o futuro. Futurologia. Eu acho que assim, duas visões, né? Uma pessimista e uma otimista. Primeiro que eu não acredito em pós-pandemia, tá? Eu acredito que a pandemia vai ser ad eterno. A gente vai, na verdade, a gente vai se acostumar a lidar com esse vírus, a vacina vai melhorar, vai ter, enfim, novas variantes, vai ter maior divulgação, a tendência esse impacto diminuir, mas eu particularmente acredito de pós-início da pandemia, não acredito no término da pandemia. Eu acho que em relação à questão, acho que até a humanização das empresas, acho que essa pandemia, de alguma forma, deixou bem claro que quem for lento para atender o consumidor final fica para trás. Então, acho que até a tecnologia, velocidade e otimização das empresas vai atender cada mais na satisfação do colaborador e na velocidade e na personalização do serviço para o usuário final. É claro que alguns setores vão ter que se reestruturar completamente, mas eu vejo que, embora a Covid, obviamente, é algo bastante ruim, bastante danosa para a humanidade, o efeito vai ser uma economia muito mais voltada nas pessoas e no consumidor. Nessa questão de não ter o contato físico, Lucimar, eu acho que é muito mais uma questão de acostumado. Tá? Eu diria que hoje, inclusive, os ecossistemas, por exemplo, de empreendedores de scale-up, eu tenho a oportunidade de fazer de alguns, do próprio parque, fora do parque. Assim, é impressionante que em qualquer grupo que você coloca qualquer dificuldade, aparece umas 15, 20 pessoas para te ajudar. E quando você vai ver, muitas vezes são, inclusive, investidores que pegaram rodadas gigantescas de investimento e você vê que o cara está ali, a pessoa está ali solícita para te atender. E por incrível que pareça, eu diria que talvez hoje 85% dos nossos clientes da Claves, eu nunca tive oportunidade de almoçar e tomar um chopp com a pessoa. Mas eu acho que a gente só muda um pouco de referência, a gente não tem um contato físico, mas a gente acaba tendo muito mais contato com as pessoas, porque antes a gente tinha contato na hora do almoço, a gente tinha, eventualmente, o contato na hora do chopp ou do cafezinho. Hoje acaba que, enfim, até a gente brinca que se você abrir a geladeira sem querer, você pode encontrar um link do Zoom, um link do Teams. Você não para de comunicação. Então, eu acho que mudou um pouco. E eu vejo que tem muito, antes também tinha, mas acho que agora até mais, é a questão de referenciamento do mercado. Tá? Então, hoje você tem uma rede, como você não tem mais tanto contato pessoal, você não pode mais visitar tanto a empresa, você acaba criando uma rede de recomendação das empresas, aonde, vamos dizer, quem pisar fora da faixa, quem fizer atitudes que não são convenientes às boas práticas do mercado, se queima facilmente. Então, acho que a gente tem hoje, claro que o olho no olho sempre ajudou muito,
mas em contrapartida, desde aí de março, né, do ano passado que começou isso, as redes se fortaleceram muito de empreendedores, um ajudando os outros. Tá? Aí, de novo, né, por um lado, eu começo com uma visão extremamente pessimista, mas para mim é real. Eu acho que a pandemia, infelizmente, não vai ter fim, assim como nenhuma onda, não sou especialista, mas nenhum outro gripe teve fim, só teve atenuante. Mas, no entanto, você tem um ecossistema digital hoje, inclusive, para você conseguir, eventualmente, uma boa apresentação para uma boa rede de investimentos. Antes, você tinha que pegar o avião e ir para os Estados Unidos, para Nova York, para alguns lugares da Califórnia. Hoje, eventualmente, com 8 pings bem dados no WhatsApp, você consegue abrir, desde que você tenha um certo bom repertório, seja como empresa ou seja como pessoa. Então, assim, a gente tem algumas determinadas dificuldades, mas a dificuldade, no nosso entendimento, veio para ficar. Isso também criou algumas oportunidades aí, eu acho, como citou muito bem o próprio César. Perfeito, muito bom, né? Sem dúvida nenhuma, acho que as tecnologias facilitam as redes, né, a funcionarem. Acho que é inegável, né? E eu acho que você não está sendo pessimista, não, Bruno. Acho que é isso mesmo, né? A gente está passando por uma revolução mesmo, né? Do mesmo jeito que a revolução agrícola, a revolução industrial mexeu, né, em várias caixinhas da sociedade, a gente agora remexeu em tudo, né? Todas as dimensões aí foram bagunçadas. A gente tem uma pergunta no chat do Pedro, que pergunta o seguinte: como é que, né, se a gente pode explicar melhor como é que é essa questão da taxa de juros e o momento aí de investimento para as empresas. Eu vou me arriscar, Pedro, a responder assim rapidinho para você. A questão é simples, né? Quando você tem um mercado de crédito, né, que está com taxas altas, né, o que acontece? A pessoa que tem o dinheiro corre para deixar seu dinheiro no banco, porque está rendendo, né, bem lá. Hoje, essa realidade ela não existe mais. A taxa Selic, né, que rege muito desses indicadores, deve estar hoje, sei lá, 2,5%, é muito pequenininho ao ano. Então, o que a pessoa que tem o dinheiro prefere? Eu vou me arriscar um pouquinho mais, vou colocar um dinheiro na Claves, né, que ela tem mais probabilidade de me dar um resultado aí no tempo melhor do que uma taxa, né, dessa, que indexa aí operações financeiras. Então, é isso. Então, enfim, a gente tem um momento propício, né, onde tem dinheiro, né, como o Bruno falou, tem dinheiro, inclusive, internacional, né, porque isso é um fenômeno global, né, das taxas terem caído, e então tem oportunidade para empresas, né, e, enfim, empresas como a Claros. Muito bem, gente. Olha, a gente está aí já, né, há 5 minutos atrasados, né, mas foi por um bom motivo, né? Queria agradecer muito a cada um de vocês. Queria deixar aí vocês, né, painelistas, com uma despedida, uma palavra final para a gente poder encerrar. Vamos lá, Chico. Luciana, agradecer aí a oportunidade de conhecer o César, o Bruno, e conversar com você, com o pessoal do parque. É sempre um prazer poder conversar sobre sistemas tão atraentes, em particular o trabalho na vida das pessoas. Obrigado, tudo de bom para vocês. César. Eu vou aqui complementar aqui uma deixa que o professor Francisco deixou, dos arranjos produtivos locais, me remeteu, que juntos somos fortes, né? Acho que é um jargão que isso está valendo para o momento do país como um todo, né? Não encarar a fome, da miséria, né? As pessoas estão se mobilizando, acho que os movimentos sociais do terceiro setor cresceram bastante e devem crescer mais. E no movimento empresarial, isso também pode acontecer. E é fundamental que apareçam lideranças que dê essa confiança. Nos arranjos produtivos locais, os melhores foram onde apareceram líderes, né, empresariais, institucionais, que deram essa liga, E acho que o Brasil tem essa possibilidade de dar esse salto, né? A gente precisa dar saltos não dos nossos quânticos, mas saltos para frente sempre, né? Para a gente poder ter uma visão, pelo menos de médio e longo prazo, melhores do que a gente tem hoje.
e acho que juntos somos fortes. Acho que costumo dizer, os pequenos, dessa forma, sobreviverão. Nós sobreviveremos. Então, acho que é a mensagem que eu deixo. Uma visão humanística também, porque a gente não só está no mundo tecnológico, mas pensar que as lideranças são fundamentais nesse momento do país, e que tenham visão, e que tenham consciência, serenidade para as melhores tomadas de decisão. Obrigado, Lucimar. Obrigada a você. Bom, Lucimar, Francisco, César, todos presentes, é um prazer, uma honra que eu puder contribuir. Enfim, meu e-mail é bruno@claves.com.br, qualquer informação adicional, qualquer contato, estou à disposição. E, enfim, a gente tem um cenário aí bastante adverso, que deve durar por um bom tempo, e talvez eternamente, mas eu concordo com a visão que isso veio também para forçar a sociedade como um todo a repensar uma série de valores, né? Então, a tendência é que a gente não tem outra opção a não ser sair ainda mais forte dessa crise do que entramos, e essa questão do colaborativismo é essencial. Então, eu deixo aí meu contato a todos, agradeço pela oportunidade. Obrigado, Lucimar. Obrigada a vocês, gente. Obrigada por quem ficou conosco aí nessa hora no início da tarde. Um bom resto de dia e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.